Olá, queridos, nós estamos já chegando ao nosso programa Cheio do Espírito Santo. No programa de hoje, eu quero trazer uma mensagem para você muito forte, muito interessante, né? Que ela vai falar acerca do espírito que dominava a região onde ficava a cidade de Gadara. Então, nós vamos falar a respeito da expulsão de um demônio. Vai ser esse o tom da palavra hoje, expulsão de demônios. Uma palavra forte, uma palavra de libertação para a sua vida. Então eu quero convidar você que quer entender um pouco como os demônios agem na vida das pessoas. Eu quero te convidar a família para a sala, a convidar algumas pessoas que estejam talvez deprimidas, pessoas que têm problemas conjugais, problemas de brigas, problemas de desentendimento, pessoa muito valente, muito brigão, muito arrumador de porque zumba de problema. Traz para a sala. Eu quero trazer uma palavra para você hoje nesse sentido. E o nosso telefone está aí no rodapé, o nosso WhatsApp, que você faz suas perguntas, você manda sua mensagem, você pede oração, tudo pelo WhatsApp, tá bom? E se você quiser telefonar também, dentro da possibilidade, a gente atende e conversa com você. E se você precisar também de um gabinete pastoral, precisar conversar com alguém, a gente encaminha você, orienta você e Deus vai te dar vitória, tá bom? Vamos ao texto bíblico, então, em tese, o texto bíblico, 2 textos básicos para nós hoje. Marcos, capítulo 4, versículo de número 35, e depois em Marcos ainda, capítulo 5, versículo 1 em diante. Eu vou falar, não vou ler o texto todo na íntegra, mas eu vou trazer o conteúdo dele para você. Em Marcos, capítulo 4, versículo 35, a Bíblia vai relatar que Jesus estava numa tarde, saindo depois de estar pregando, ele chama os seus discípulos para irem para outra banda, para o outro lado do lago, do rio, do mar. E a Bíblia diz no versículo 36, e eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, versículo 37, capítulo 4 de Marcos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá conta que pereçamos? Versículo 39, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Essa primeira parte que eu quero trazer para você, Jesus está dentro de um barco, numa embarcação, descansando como homem, e junto a ele estavam alguns discípulos no mesmo barco que ele estava, e seguindo o barco que Jesus estava com seus discípulos, haviam outros barquinhos os seguindo. Num determinado momento, a Bíblia relata que levanta-se uma grande tempestade, um vento muito forte, um grande temporal. Enquanto acontecia esse grande temporal, a Bíblia me relata e vai relatar para você que acredita, para você que acredita, vai relatar que esse temporal começou a chacoalhar o barco, a situação começou a ficar difícil. Jesus estava ali dentro do barco e de repente os discípulos falaram: Mestre, tu não te dá contas que perecemos? Ou seja, ele estava falando: Mestre, nós estamos sofrendo, será que o Senhor não está vendo o nosso sofrimento? Será que o Senhor não está vendo a nossa angústia? Eu quero falar uma coisa para você: nada está oculto aos olhos de Deus. Mas é interessante que você esteja no barco, interessante que você esteja aonde Ele está, porque aonde Ele está, a bênção acontece e o milagre acontece. Jesus então pega, acalma a tempestade, acalma o mar, e Jesus dá uma ordem para o vento e para o mar: aquieta-te. E a Bíblia diz que o vento aquietou-se e que o mar sossegou. E quando o mar sossegou, eles olharam uns para os outros e falaram: Meu Deus, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E logo depois seguiu-se grande bonança. Aqui é tudo bem. O pessoal estava alegre, a bênção tinha acontecido, a tempestade havia cessado, o vento havia acalmado, Jesus estava no barco e eles falaram: olha só, até o vento e o mar. Porque significava que além do vento e o mar,
outras coisas sobre fenômenos naturais, outras coisas sobre os espíritos, sobre doenças. Jesus tinha poder sobre ele. Aliás, a Bíblia diz que todo poder foi entregue a ele. E logo depois disso aí que eu entro numa palavra de libertação, numa palavra de cura para você nessa noite. Você vai se arrepiar no seu sofá, quando na sua casa, onde você estiver, quando eu entrar nesta palavra que eu vou entrar agora para você, uma palavra de libertação, e você vai ver vitória acontecendo na sua casa. Se não acontecer durante a pregação, dentro da sua casa, manifestação espiritual, o demônio manifestar-se na vida de alguém que está assistindo e que vai estar enquadrado no texto que eu ler e vai se manifestar dentro da sua casa. E se acontecer alguma coisa diferente na sua casa, a única coisa que você vai fazer é falar: em nome de Jesus, saia. Você vai falar: em nome de Jesus, saia. Se acontecer durante a minha pregação algo aí na sua casa, tá bom? Vamos lá? Tá preparado? Senta aí. Ouça então essa mensagem que eu vou trazer para você agora. A Bíblia diz que logo depois que Jesus fez esse milagre sobre os eventos da natureza, que acalmou a tempestade e o vento, os discípulos disseram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles saíram, do barco. E quando saíram do barco, a Bíblia diz no capítulo 5 de Marcos, versículo de número 1, a Bíblia diz: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente, porque dizia: sai dele, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muitos que os não o enviasse para fora daquelas províncias. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E logo foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse daqueles termos. E entrando ele no barco, rogavam-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Queridos, eu acabei de ler para você um texto que relata a história de um homem que morava na cidade por nome de Gadara. Portanto, ele era o endemoniado de Gadareno.
na região onde ficava a cidade de Gadara, a região da Tessalônica. E ali naquela região, a Bíblia começa a me relatar, louvado seja o nome do Senhor, que havia ali várias cidades, formaram-se um grupo de várias cidades, e nestas várias cidades formam-se um núcleo de cidades que começa a se chamar Decápolis, são 10 cidades, e no meio dessas 10 cidades havia uma cidade chamada Gadara. E aí, nessa cidade de Gadara morava muitas pessoas, certamente, como moram muitas pessoas em Nova Friburgo, em outras cidades, mas naquela cidade tem um homem que começa a nos chamar a atenção, que era um homem que era chamado por todos de endemoniado de Gadareno, ou seja, endemoniado da cidade de Gadara, como eu poderia dizer, endemoniado de qualquer cidade, morando naquele local. E a Bíblia diz que ele andava pelos sepulcros, a Bíblia diz que ele andava de dia e de noite sobre o sepulcro. A Bíblia diz que tentaram prendê-lo com grilhões, ele fez os grilhões em pedaços, tentaram prendê-los de diversas vezes com correntes, ele arrebentava as correntes, nas grades ele não conseguiam prendê-lo, nada o acalmava, nada conseguia resolver aquela situação, ou seja, ele tinha naquele tempo a fama de valentão, a fama de batedor, a fama de brigador, tal como de algumas torcidas organizadas de futebol, gente que vai para o campo e chega lá é valentão, chega lá é brigão, gente que na rua é temido porque é valentão, gente que no bairro, na cidade, ele é temido, todo mundo tem medo dele porque ele é valentão, ele bate em todo mundo, ele briga com todo mundo, ele esmurra a esposa, ele bate nos filhos, e é nessa noite que eu trago uma palavra para você sobre o endemoniado de Gadareno. E eu trago essa palavra para você pensando aqui comigo que tem gente assistindo que está possuído por este espírito. E aí que eu vou entrar nessa noite. E eu quero dizer uma coisa para você, é batalha mesmo, é uma guerra espiritual. Quem está falando aqui não é simplesmente o presbítero Edson Flávio. Deus quer falar com você através da mensagem bíblica para a sua vida. Me esqueça nessa hora, esqueça que quem está trazendo a mensagem sou eu. Pense que Deus quer falar com você, Deus quer falar na sua casa, Deus quer falar na sua família. A Bíblia diz que então este homem vivia numa situação precária, numa situação difícil naquela cidade de Gadara. E Jesus chega naquela cidade, após ter acalmado a tempestade, após ter, aleluia, feito o vento cessar, Jesus desembarca do barco, sai do barco junto com seus discípulos, e logo que ele sai ao encontro dele um homem, este homem com espírito maligno. Quando ele chega diante de Jesus, ele pede que não tire ele daquela província, que não tire ele daquela região. Por quê? Porque ele estava dominando aquela região. Quero falar uma coisa para você. Existe muito mais coisas que nós pensamos no universo espiritual. A Bíblia diz que a minha luta, que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra as hostes celestiais da maldade. Da maldade. E esse demônio que habitava na vida deste homem, quando este homem chega e tem um momento de lucidez no meu entendimento diante de Jesus, Jesus chega para ele e ele começa a falar com Jesus para não tirá-lo daquela região, não tirar aquele demônio daquela região, porque aquela província estava sendo dominada por aquele espírito maligno. Eu quero falar para você tranquilamente, quem sabe na sua casa e até mesmo na sua família, em algum setor, em alguma área, tem alguém dominando. Por que eu vou dizer isto? A Bíblia começa a nos relatar, e nós vamos entender através de alguns estudiosos, que a cidade de Gadara, pertencendo a Decápolis, mais 10 cidades na região da Tessalônica, a Bíblia diz que de um lado estava a Síria, povo mau, povo cruel. Do outro lado estava o povo egípcio, estava o Egito. E a gente conhece a história de como era o Egito, como o povo de Deus sofreu na escravidão no Egito, como o povo de Deus foi humilhado ali. Então, entre a Síria e a cidade, a região do Egito, estava no meio Gadara. E aí nós vamos entender uma coisa: quando o governante da Síria era opositor ao governante do Egito, o pau quebrava, a luta armada acontecia, e quem estava no meio era quem sofria graves consequências. A Síria brigava com o Egito
e ali havia grandes consequências para quem estava no meio. E aí eu vou trazer uma palavra e vou entrar na sua privacidade, da sua casa, da sua família, do seu relacionamento. A Bíblia começa a nos relatar e nós vamos entender que o coração daquele homem era um coração endurecido. O coração daquele homem chamado endemoniado de Gadareno era um coração duro, era um coração cheio de mágoas, era um coração cheio de dores, um coração cheio de angústia, um coração cheio de problemas adquiridos, acumulados ao longo da sua existência, ao longo da sua vida. Quem sabe você que me assiste agora tem N problemas acumulados ao longo da sua vida, ao longo da sua história, ao longo da sua existência, talvez desde o seu nascimento, talvez quando você foi gerado, a sua mãe, seu pai talvez não te queria, talvez alguém tentou te abortar, talvez você foi abandonado pelo mãe, pelo pai, por alguém, e agora você se encontra com o coração ressentido, você se encontra com problemas, quem sabe isso tudo desencadeou em você uma pessoa violenta, uma pessoa obstinada ao erro, uma pessoa que não tem paciência de mais nenhuma, uma pessoa nervosa, explosiva, uma pessoa que não pensa o que vai falar, uma pessoa que sai ferindo todo mundo com palavras, uma pessoa que sai xingando, uma pessoa que sai blasfemando, uma pessoa que está com a vida entregue na bebida, no vício, uma pessoa que está entregue no vício das drogas, uma pessoa que não está entendendo que você e que eu, nós somos criados para vasos de honra, não vasos para desonra. Nós somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia começa a relatar que na vida desse gadareno, na vida deste homem entrou este espírito maligno que o fazia andar pelo sepulcro. Ele vivia no meio dos cemitérios, ele começava a tentar se cortar com cacos, ou seja, ele tentava talvez mesmo suicídio, ele tentava se matar como alguém tenta se matar cortando com gilete, como alguém tenta se matar colocando uma corda no pescoço, como alguém tenta se matar dando um tiro na cabeça, como alguém tenta suicidar-se. Aquele espírito estava escondido na vida daquele homem, as pessoas não entendiam, porque o mundo espiritual muitos não entendem. É mais fácil julgar no mundo real, é mais fácil chamar o camarada de cachaceiro, é mais fácil chamar de drogado, de cracudo, é mais fácil a gente se afastar e colocar uma pecha naquela pessoa. Mas o mais difícil Jesus fez quando saiu do barco. Ele foi andando naquelas cercanias e aquele demônio saiu ao encontro de Jesus. E quando ele saiu ao encontro de Jesus, aquele demônio clamou e falou: não quero sair daqui, eu não quero sair dessa região. E o demônio muitas das vezes está falando: eu não quero sair desta casa, eu não quero sair desta família, eu não quero sair deste marido, eu não quero sair desse esposo, eu não quero sair desta filha, eu não quero sair deste filho. Mas hoje neste programa Deus colocou no meu coração que ele já está balançando, já está tremendo e já começa a sair aí na sua casa, já começa a sair da vida do seu esposo. Creia, receba. Ele começa a sair da vida da sua filha, do seu filho, ele começa a sair da vida daquela pessoa talvez que você esteja sofrendo por causa dele, porque ele está deixando todas as suas economias no bar, está deixando todas as suas economias na cachaça, está deixando todas as suas economias na cerveja, está deixando todas as suas economias nas drogas, está se afundando. Está se afundando. Mas o demônio não quer sair. Ele não quer sair porque ele ainda não bateu de frente com Jesus. Porque a hora que ele encontrar, que Jesus for ao encontro dele, ele vier ao encontro, que a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Então a Bíblia continua relatando que ele pede para não sair daquela cidade, para não sair daquela região. Olha o que eu vou dizer para você: enquanto na sua casa existe um espírito chamado espírito daquela região, o espírito de Gadara, porque aquele povo assírio e aquele povo egípcio brigava, e quando eles brigavam, aqueles que estavam no meio sofriam. Eu quero dizer para você, quando você briga com a sua esposa, quando você sai no tapa com a sua esposa, quando você discute com seu marido, quando a situação em casa fica difícil, o pau quebra, tapa rola, é uma briga terrível, é tapa na cara, é xingamento, tem no meio deles, no meio da sua casa, tem os seus filhos estão ali como um cidadão comum. Antes de ser um endemoniado, aquele cidadão era uma pessoa comum, talvez uma pessoa simples, uma pessoa que tinha um campo fértil, o campo do seu coração. O que acontece? Quando ele começou naquela cidade a ter aquela luta toda, o seu coração começou a ficar endurecido, o seu coração começou a ficar problemático,
Quando o marido briga com a esposa, principalmente na presença dos filhos, vai plantando no coração do filho uma terra fértil para nascer a depressão, uma terra fértil para nascer um alcoólatra, uma terra fértil para nascer um assassino, uma terra fértil para nascer uma pessoa que não crê em lei, uma terra fértil para nascer uma pessoa que não crê em Deus. No coração daquela pessoa vai se assentando o ressentimento, no coração daquela pessoa vai se assentando a mágoa, no coração daquela pessoa vai se assentando a dor, a depressão, a angústia. Aquela pessoa começa a ficar com um campo fértil para o mundo espiritual agir. Ele está desprotegido. A Bíblia diz que o Senhor é que guarda. A Bíblia diz: revesti-vos, pois, de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firmes e resistir nos dias maus. Uma pessoa que não tem a presença de Deus, que na casa dele não tem a presença de Deus, que na família dele não entra Deus, ele começa a deixar o coração dos filhos um campo fértil para o inimigo começar a agir. O inimigo da prostituição, o inimigo da lascívia, pessoas que hoje se escondem, pessoas que hoje às vezes na internet estão tirando a roupa, fazendo um monte de coisa, porque o coração delas está assentado ali, um espírito contra Deus, é rebelião contra Deus. E a Bíblia diz que Jesus então para naquele lugar. O espírito que dominava a Síria, o espírito que dominava o Egito, agora brigando os dois, no meio está o endemoniado, está o cidadão de Gadara, depois passado a chamar-se endemoniado de Gadareno. E eu quero trazer isso para uma realidade que nós vivemos. Nós estamos vivendo no nosso país hoje um tempo onde os corações estão ficando muito férteis para poder as pessoas não acreditarem mais em nada, as pessoas não acreditarem mais em ninguém. Enquanto 2 ou 3 partidos brigam lá em Brasília e a briga é feia e a briga não respeita-se ninguém e não querem respeitar ninguém, não querem se submeter a Deus, o brasileiro, as pessoas, as crianças, os jovens vão começando a ter uma vida de descrença, não creem mais em autoridade, não creem mais em parlamento, não creem mais em governo, não creem mais nas instituições, não acredita mais na família, não acredita nas forças armadas, começa a perder a crença em tudo, não quer mais ter um relacionamento para casar-se, constituir uma família. Por quê? Porque as instituições estão sendo achincalhadas, mas isso é o papel. O diabo, a Bíblia diz que veio para roubar, matar e destruir, e tem algumas pessoas que se prestam a servi-lo. É assim que era o povo da Síria, assim que era o povo do Egito, e assim que ficou o coração daquele endemoniado de Gadareno. E ele falou: não nos tire desta província. Ele queria continuar dominando. Nós precisamos apresentar para esse Brasil, apresentar para essa cidade mais e mais do Deus que nós servimos, do Deus que repreende e que expulsa o espírito maligno, do Deus que transforma. E acontece que ele pediu: eu quero ser lançado, eu quero ser colocado no meio daqueles porcos. Havia ali mais de 2.000 porcos pastando naquela cercania, e Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos. Eu quero dizer, por que os porcos? Porque porco é sinônimo de sujeira, porco é sinônimo de imundícia. O que acontecia com aquele endemoniado? Um homem que foi feito para a glória de Deus, para a semelhança de Deus, estava vivendo semelhantemente aos porcos, semelhantemente à sujeira, semelhantemente ao engano. Deus não te fez para você estar caindo pelas ruas, Deus não te fez para você estar aí todo largado, Deus não te fez para você estar aí nessa depressão, sem querer tomar banho, sem querer mudar de roupa, sem querer se cuidar. Deus não te fez para você estar jogando no seu corpo coisas que estão trazendo prejuízo para a sua vida, coisas que estão trazendo pulmão, está prejudicando seu pulmão, está prejudicando a sua saúde, está trazendo câncer, está trazendo um monte de coisa para você, e você não está percebendo que o inimigo está agindo para acabar com você através da sua família, o inimigo através da sua saúde. Você não está percebendo que o demônio está agindo para acabar com a sua vida através da briga com a sua esposa, provocar ressentimentos no coração do seu filho, fazer com que seus filhos fiquem angustiados, fazer que seus filhos não acreditem em casamento, fazer que sucessivamente os casamentos vão se acabando, ou seja, o pai separou, daqui a pouquinho o filho casa, separa, o neto casa, separa também, um histórico de separação, um histórico de acabar com família. Por quê? Porque um dia a terra do coração de alguém foi terra fértil para a ação dos espíritos malignos. Ação dos espíritos malignos. E aquele endemoniado então é lançado naqueles porcos e precipitam-se e jogam-se por um despenhadeiro abaixo. O espírito maligno sai daquele homem. E saindo daquele homem, a Bíblia me relata que logo depois o povo ficou sabendo e ficaram revoltados com ele. Sabia que alguém pode ficar revoltado comigo por estar trazendo esta palavra?
Pode ficar revoltado comigo, porque tem coisas que dão lucro. E aqueles porcos davam lucro para quem cuidava deles. E quando o lucro foi embora, valia mais para aquelas pessoas o lucro que os porcos davam do que uma vida transformada pelo poder de Deus. Valia muito mais o lucro que os porcos davam do que uma vida transformada pelo poder de Deus. E a Bíblia diz que então eles expulsaram Jesus daquela cidade, não queriam Jesus ali. Por que eles não queriam Jesus ali? Porque iam aparecer outras mazelas, iam aparecer outras situações, outros endemoniados seriam libertos, outros seriam curados, outros seriam abençoados. E a Bíblia relata que pouco tempo depois aquele homem estava sentado, tranquilo, em sã consciência, estava tudo bem com ele. No versículo 18, e entrando no barco rogaram o que for endemoniado que deixasse estar com ele. Aquele homem que estava endemoniado agora, livre, liberto, sã consciência, transformado pelo poder de Deus, resolve entrar no barco para seguir Jesus. E é aqui que eu termino esta palavra. Resolva nesta noite entrar no barco. Resolva nesta noite seguir Jesus. Deixa Deus agir na sua vida, e depois que Jesus fizer a obra na sua vida, conta para as pessoas: olha, eu saí da bebida porque eu ouvi uma palavra. A palavra de Deus me transformou, Deus me libertou, Deus me curou. A minha família que vivia em guerra, eu me chamava Egito e a minha esposa se chamava Dona Síria, e nós vivíamos em guerra e os nossos filhos que estavam no meio sofriam. A briga acabou porque o Espírito Santo de Deus entrou na nossa vida e a situação mudou. A situação mudou. Quando a situação muda, a bênção acontece. E aconteceu naquele lugar. Aquela mulher, aquele espírito da Síria, aquele espírito do Egito, aquela situação que vivia em conflito, em guerra, aquela guerra acaba. Quero falar com você nessa hora e profetizar que essa guerra que está na sua casa, essa guerra que está na sua família, ela vai acabar. E aqueles que estão sofrendo com isto vão passar a ter alegria. Quero orar com você agora. Vou orar com você. E quero te desafiar, você que tem uma fé até mais sobrenatural, coloque a mão no seu aparelho de TV. Não se importa se alguém vai falar, não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em saber que essa guerra interior que você vive, eu estou preocupado em saber que a guerra entre o Egito e a Síria está trazendo prejuízo para quem está no meio. E quem está no meio é você, é a sua família. É você que é importante para Deus, a sua família que é importante para Deus, seus filhos que são importantes para Deus e muito importantes para mim. Quero ver você sendo abençoado. E vou orar por você agora. E você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp. Quem sabe precisa de uma oração, precisa de uma palavra, precisa de um aconselhamento, manda sua mensagem pelo WhatsApp. E se precisar de gabinete, manda mensagem que eu vou te encaminhar para a igreja. Existe uma equipe de pastores, secretária na igreja, e você vai lá ter um aconselhamento, tá bom? Eu quero orar agora por você. Senhor Deus, Pai querido, meu Deus, diante desta situação, este espírito que dominava esta região, esta província, neste texto que nós lemos, meu Pai, ele saiu dali quando Jesus chegou. Da mesma forma, Pai, sabemos que Tu é um Deus de longe, um Deus de perto. Eu oro agora, meu Pai, se existe nesta casa de alguém que nos assiste, meu Deus, até mesmo em Nova Friburgo, na nossa cidade que nós vivemos e amamos, Pai. Cidade, ó Deus, que o Senhor nos fez nascer, e aqui nós vivemos, e aqui temos a nossa família. Meu Deus, que esse espírito, meu Pai, que vivia na vida daquele gadareno, que vivia naquela cercania, meu Pai, que não quer deixar muitas áreas da nossa cidade, Pai, eu oro agora repreendendo e acreditando que o Senhor pode fazer. Eu oro por esta família, por este homem, por esta mulher, por esta criança, por esta pessoa que está sozinha, essa pessoa divorciada, casada, solteira, separada, viúva. Meu Deus, eu oro por esta pessoa agora e te peço, meu Pai, se há sintomas desse espírito agindo nesta pessoa, se essa pessoa está pensando em cometer até mesmo um suicídio, se essa pessoa está se cortando, se essa pessoa está se machucando com a bebida, se essa pessoa está se machucando com a droga, se essa pessoa está se machucando, meu Pai, na vida, colocando no seu corpo substâncias, meu Pai, que não são agradáveis, meu Deus, que não produzam, Pai, nela vida e vida no Senhor. Pessoas que foram criadas para serem vasos de honra, não vasos de desonra. Meu Deus, eu oro agora e repreendo, Pai, e digo com todas as letras: espírito imundo, espírito que estava no endemoniado de Gadareno, espírito que estava naquela cidade, espírito que estava naquela província, eu te ordeno agora, em nome de Jesus, sai, 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 bate em retirada e receba a vitória em nome de Jesus. Receba a vitória nesta noite.
para a glória e honra do Senhor. Eu sou o presbítero Edson Flávio. Até o próximo programa, cheio do Espírito Santo, com uma mensagem de Deus para a sua vida. Um abraço no seu coração. Não me queira mal. Eu te amo em Cristo Jesus. Cheio do Espírito Santo, irmão. Balançando na presença do Espírito Santo de Deus.